Boa tarde, galerinha. A gente vai começar agora uma aula de educação física, né? Continuando com o conteúdo da última aula, em que a gente vai falar sobre educação física e saúde, mas agora a gente já vai puxar para um conteúdo mais específico, voltado para essa parte das capacidades físicas, ok? Para a gente entender o que é capacidade física, a gente vai para a definição, né? O que é? São todas as capacidades físicas do nosso corpo que são passíveis de treinamento. O que é que isso quer dizer? Que se eu treinar elas separadamente ou em conjunto, eu vou melhorar, ok? Ela tem duas vertentes, tem uma voltada para a área da saúde e outra relacionada ao desempenho motor. E quando ela fala que dessas capacidades relacionadas à saúde, significa que quando você tem essas capacidades bem desenvolvidas, há uma menor chance de você desenvolver doenças ou condições crônico-degenerativas, ok? Aí, relacionados à saúde, temos a resistência, a flexibilidade e a força. Aí, quando a gente fala dessas capacidades, a gente vai começar falando sobre a resistência. Né? A resistência é basicamente a capacidade física que permite uma pessoa realizar uma atividade com determinado esforço durante um certo período de tempo. Então, é basicamente quando você consegue passar por um bom período realizando uma atividade, ok? Ela é dividida em duas, em resistência aeróbica e resistência muscular localizada. Né? A resistência aeróbica é a capacidade física que o indivíduo possui para realizar uma atividade física superior a 3 minutos. Né? Então, é basicamente quando você realiza uma mesma atividade durante um período de tempo. Um exemplo de atividade de resistência aeróbica é, por exemplo, a caminhada, a corrida, né? Um pega-pega na hora da aula de educação física, quando vocês jogam ao final da aula. Né? Então, aqui são alguns exemplos em que exige de vocês uma resistência aeróbica, ok? E quando ele fala da resistência muscular localizada, ele fala sobre você conseguir resistir sobre um período de tempo realizando uma atividade em que necessite de grupos musculares específicos. Por exemplo, quando você tem que tirar o leite à tarde, né? Necessita de uma resistência muscular localizada muito grande, principalmente dos músculos dos antebraços. Uma outra, se você precisar pedalar por uma longa distância, né, vai exigir de vocês uma capacidade de resistência aeróbica, principalmente dos músculos inferiores, ok? Ainda falando sobre as capacidades físicas relacionadas à saúde, vamos ter também a flexibilidade, né, que é a capacidade que temos de movimentar diferentes partes do corpo e através de uma grande amplitude, né, a gente pode perceber uma flexibilidade muito grande, principalmente em ginastas. Né, e uma característica da flexibilidade é que quando nós somos pequenos, a gente tem uma flexibilidade muito grande. Quem aqui tiver criança em casa pode perceber que a criança ela consegue botar o calcanhar atrás da cabeça. Né? Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa flexibilidade. Normalmente as ginastas, elas possuem aquilo porque elas treinam desde muito nova. E a última capacidade física relacionada à saúde que nós veremos aqui vai ser a força. Né? E a força é a capacidade física que um grupo muscular, consegue exercer sobre uma resistência. Né? Ela tem três divisões, né? A força isotônica, a isométrica e a explosiva. Né? A isotônica é uma força que envolve os músculos dos membros em movimento. Né? Um exemplo disso é quando você já viu um treino de academia em que ele pega uma barra e faz um movimento de subida e descida. Né? Ele está fazendo força e está tendo movimento. Né? Então, isso é caracterizado como uma força isotônica. A isométrica é o contrário da isotônica. Ela é um tipo de força em que você produz, mas não há nenhum tipo de movimento. Como se fosse um treinamento estático. Um exemplo disso seria você agachar no ângulo de 90 graus, por exemplo, e segurar. Né? Esse é um exemplo de uma força isométrica, que você produz a força, você faz a força, mas não há nenhum tipo de contração e ou movimento, ok? E a última é a força explosiva, né, que é uma habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Um exemplo de uma força explosiva seria um chute, por exemplo, né, que você coloca
o máximo de energia que você tem e faz um... E agora a gente vê as capacidades físicas relacionadas ao desempenho motor, né? São as capacidades físicas que auxiliam nas atividades esportivas, né? Então, subentende-se que as pessoas que têm essas capacidades bem desenvolvidas, ela pode vir a ter um bom desempenho nas práticas esportivas, né? São elas resistência anaeróbica, agilidade, velocidade, coordenação e equilíbrio. São essas as relacionadas ao desempenho motor. Capacidades físicas relacionadas ao desempenho motor, a gente vai começar falando sobre a resistência anaeróbica, que é basicamente a capacidade de realizar esforços de curta duração, mas de grande intensidade. Isso quer dizer basicamente que o esforço que você vai fazer é em tempo muito pequeno, mas esse esforço vai ser muito grande, ok? Ela é dividida em dois, e temos a resistência anaeróbica láctica e a resistência anaeróbica alática, né? A resistência anaeróbica lática é realizada em esforços intensos com duração de 30 segundos ou mais, mas não dá tempo do organismo de se recuperar. Vai produzir um ácido lático. O que é esse ácido lático? Aquela queimação. Então, se você fizer um exercício que tem uma grande intensidade e ele durar mais que 30 segundos, né, e menos que 3 minutos, ele vai se caracterizar como um exercício de resistência anaeróbica lática, né, e vai causar uma queimação no músculo, ok? Tem a resistência anaeróbica alática, né, que é a capacidade de realizar movimentos de curta duração, então ele tem menos de 30 segundos, sendo o esforço igual ou mais intenso que o anterior, né? Então, a gente pode ver a resistência anaeróbica lática, ela não causa uma queimação porque não dá tempo de produzir o ácido lático, ok? E a gente vê isso numa prova de 100 metros, por exemplo, né, em que ele corre 100 metros em menos de 10 segundos. Uma outra capacidade física relacionada ao desempenho motor é a agilidade, né, que é a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos e com mudança de direção e sentido, né, e é basicamente trazendo para o dia a dia de vocês, para quem joga, por exemplo, quem joga handball, né, um exemplo é quando ele dribla o adversário, ele engana o adversário, ele finta o adversário, ou quando no futsal, que ele consegue dar um molé no adversário, no carimba, quando ele consegue desviar de uma bola que está vindo em sentido a ele. O próximo relacionado a desempenho motor é a velocidade, né, que é basicamente a capacidade de execução de um movimento, a cobertura de uma distância no menor tempo possível, com frequência máxima, né, e ela é diferente da agilidade porque a agilidade exige de vocês a mudança de direção. Na velocidade, não, você tem que percorrer esse percurso no menor tempo possível, né? E ela é dividida em três, né? Velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de deslocamento. A velocidade de reação é a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo, seja ele visual, auditivo ou tátil, né? Então, a velocidade de reação a gente pode perceber nos goleiros, por exemplo, né? Eles são capazes de reagir rapidamente a um estímulo, né, para defender a bola, no caso, evitando assim o gol. Né? Temos também a velocidade de movimento, né, que é a capacidade de realizar movimentos únicos com a velocidade máxima, e a velocidade de deslocamento, que é a capacidade máxima de uma pessoa de deslocar-se de um ponto a outro, né, no menor tempo possível. E nós temos também a coordenação motora, né, que é uma ação conjunta entre o sistema nervoso e a musculatura, né, e a coordenação ela basicamente está envolvida em coordenar movimentos em que precisem de grandes grupos musculares, né? Há alguns autores que falam que a coordenação não deve ser considerada uma capacidade física porque ela é a junção de duas ou mais outras capacidades físicas, né? Mas aqui a gente está falando sobre ela. E a última capacidade que a gente vai ver relacionada ao desempenho motor é basicamente o equilíbrio, né, que é a capacidade de manter o corpo ou objetos ligados a eles em posições invariáveis. Né, mais uma outra definição para equilíbrio é você conseguir ficar ou equilibrar-se sobre base reduzida, né, e ele é dividido em três. Tem o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio recuperado. O equilíbrio estático ele é adquirido em determinada posição. O que é isso?
é basicamente aquele equilíbrio em que você fica e não há nenhum movimento, né? Um equilíbrio estático, um equilíbrio parado. Por exemplo, quando você fica sobre um único pé, ok? E consegue ficar sem se movimentar. Né? O equilíbrio dinâmico ele está relacionado ao equilíbrio que é conseguido durante o movimento. Por exemplo, quando se anda de bicicleta, né? Ele exige muito do equilíbrio dinâmico, ok? O fato de você correr, por exemplo, também exige do equilíbrio dinâmico. O equilíbrio recuperado, ele explica basicamente a recuperação do equilíbrio após o corpo sofrer um desequilíbrio, né? Ele é muito visto nas ginastas também, né? Quando ela vem de um movimento, salta, e quando cai, ela tem que, quando chegar ao chão, ela tem que manter-se em equilíbrio. Ela vem de um desequilíbrio, aí tem que entrar em equilíbrio, ok? Ao final do movimento. E é isso, pessoal.